Olá, mais um ano, mais um Novembro Azul. Novembro Azul, o mês que é dedicado ao homem a lembrar de cuidar da sua saúde, principalmente com relação à prevenção do câncer de próstata. Afinal, homem que é homem se cuida. Eu sou Ulisses Albuquerque, urologista, e pelos próximos minutos nós vamos conversar um pouquinho sobre próstata, câncer de próstata e os tratamentos. Primeiro de tudo, o que é a próstata? A próstata é um órgão situado logo abaixo da bexiga, e a principal função dela está na reprodução, tanto que 90% de todo o líquido ejaculado ele é produzido pela próstata e pelas vesículas seminais. Tanto é disso que após a vasectomia, que interrompe a passagem de tudo que é produzido nos testículos para o ejaculado, o volume do ejaculado se mantém quase o mesmo. O PSA, que é o antígeno prostático específico, ele é uma proteína normal da próstata, que tem como função a liquefação do líquido seminal. Em casos de tumor, o tumor ele faz com que libere mais PSA no sangue. Mas também uma próstata maior, mais crescida mesmo, benigna, também pode liberar mais PSA no sangue. Então aí a gente tem a visão por dentro do corpo humano, tá? Os vasos ilíacos, o osso, e aí a bexiga com a próstata logo embaixo, passando as veias, a artéria em vermelho, e os nervinhos, esses nervinhos amarelos, tá? Eles fazem, deles é que vêm os nervos erigentes, que vão ser responsáveis pela ereção. O câncer de próstata, normalmente, ele nasce na periferia do órgão. Então, por isso que com um toque retal a gente consegue palpar esse caroço. Em vez de ser uma coisa mais amolecida como o restante da próstata, que tem a consistência como se fosse de um músculo contraído, a gente sente a consistência bem mais dura, como se fosse de um osso. Então, quando a gente faz o exame do toque retal, a gente consegue tocar esses nódulos em cerca de até mesmo 20% dos casos de PSA normal. O câncer de próstata ele é a neoplasia sólida mais comum no homem, só perde para os casos de câncer de pele. No Brasil, há a previsão de que somente nesse ano de 2018 sejam diagnosticados mais de 68 mil casos novos. Há vários fatores de risco para o câncer de próstata, entre eles a ingestão, principalmente a ingestão de muita gordura, ingestão de alimentos muito industrializados, a raça negra também e há vários outros fatores de risco que estão envolvidos. Então, muito foi se estudado sobre a prevenção do câncer de próstata. Falou-se muito sobre a vitamina E, sobre o selênio que tem no tomate. E só que o que é que viu? A vitamina E, que em alguns casos mostrava uma redução, em outros casos mostrou um aumento do risco de câncer. O selênio, que mostrou em alguns casos também a diminuição, em outros casos mostrou um aumento do risco cardiovascular. Estudos com inibidores da 5-alfa-redutase, 5-alfa-redutase, como a dutasterida e a finasterida, o Reduce e o PCPT, eles mostraram até uma redução de risco de câncer, mas inicialmente mostraram um aumento do risco de forma mais agressiva desse tumor. Esses estudos eles estão sendo recolocados no cenário e mostrando que vários anos depois pode sim ter uma redução de risco, mas isso ainda é coisa para muita discussão. Fatores de risco comprovados, tá? A idade é o principal fator de risco, certo? A maioria dos pacientes vai ter o diagnóstico do câncer de próstata dos 67 em diante e o óbito na casa dos 81 anos, tá? Então, a idade, o câncer é muito mais frequente a partir dos 60 anos, mas você vai ter muito mais benefício quando você diagnostica aquele caso mais cedo e consegue tratar antes dele evoluir. Pacientes que têm histórico familiar também vão ter um risco muito maior. Se você tem um parente de primeiro grau, você tem um risco 2 vezes maior que a população geral, e mais de um parente chega a ter até 10 vezes mais risco. E indivíduos da raça negra têm um câncer muitas vezes em idades mais jovens e um câncer. Sexo faz bem? Um estudo mostrou que quanto mais ejaculação, menor o risco de câncer. Tá? Mostrou que aqueles homens que têm mais de 20 ejaculações por mês, contra aqueles homens que têm menos de 7 ejaculações por mês, ele tinha um risco 20% menor em todas as faixas etárias observadas.
Então não é aquele negócio, então tenho que ejacular 20 vezes, tenho que ter 20 relações sexuais por mês. Não, quanto mais melhor, tá? Então chega lá para sua esposa na hora que ela disser, hoje eu não quero, não, é para prevenir o câncer de próstata. O exame da próstata, é preciso a gente tocar nesse assunto, certo? E precisa mesmo do toque. Então, essa frase em inglês resume bem, honestamente. Se você acha que se tivesse um outro exame para próstata, o urologista não seria o primeiro a querer saber? Então, o exame do toque da próstata, a gente vai sentir toda essa superfície da próstata. Além do câncer, tem outra patologia, que é a hiperplasia prostática benigna, que apesar de não ser câncer, ser um problema benigno, crescimento desordenado na próstata, ela pode levar a vários prejuízos na qualidade de vida. E em muitos casos o PSA está normal. Além disso, como a gente falou antes, em 20% dos casos de câncer o PSA está normal e a gente só diagnostica por conta de um toque alterado. Quando a próstata está crescida, essa passagem da urina que ela passa pelo meio da próstata, quando a próstata está crescida, ela não cresce só para fora, ela cresce para dentro também. Então atrapalha a passagem da urina. Tanto que a gente tem esse questionário, o questionário de PSS, que a gente faz a pergunta se o paciente ele sente que não consegue esvaziar completamente a bexiga, se volta a urinar em menos de 2 horas, se quando ele está urinando a urina trava e volta, se é difícil conter a urina, quando vem à vontade ele tem que ir logo, ou um jato urinário fraco, ou então ele precisa se espremer e demora para começar a urinar, ou levanta várias vezes à noite para urinar, isso pode ser de uma próstata crescida. Lembra, o câncer ele nasce na periferia do órgão, então ele não vai causar tanto esses sintomas. Mas você pode ter as duas patologias, o crescimento e o câncer. Tá? Então você tem uma próstata normal, você pode ter a próstata crescida, que é o HPB, você pode ter uma infecção na próstata, que é a prostatite, que vai causar um aumento rápido de PSA, e você pode ter um câncer na próstata. Preste atenção bem aí nessa figura de baixo da direita. O câncer está na periferia e a passagem da urina, a uretra prostática, está normal. Quando fazer o exame da próstata? Homens sem nenhum antecedente familiar a partir dos 50 anos. Já se tem fator de risco, ou seja, antecedente familiar, obesidade, raça negra, é interessante começar mais cedo, aos 45. Teve a suspeita pelo toque ou pelo PSA, você tem que confirmar aquele diagnóstico de câncer. Como que você confirma? Através da biópsia retal. Geralmente é retirado em torno de 12 fragmentos, mas pode ser retirado mais quando a gente tem alguma área suspeita. É enviado para a patologia e lá ele vai classificar se é normal ou se tem cara de tumor. Esse tumor ele é classificado de acordo com o score de Gleason, que é dado nota. Quanto maior o score de Gleason, maior vai ser a agressividade. Além disso, a gente dá nota de acordo com o estadiamento TNM. T de tumor, N de nodes, de linfonodos, e M de metástase. Metástase é quando o câncer se espalha à distância. O principal local que o câncer de próstata se espalha é para os ossos, mas ele também pode ir para outros. A gente tem essa estratificação de risco, a mais comum essa de D'Amico, que a gente estratifica aquele paciente de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco, para progressão e para retorno da doença. Como tratamento do câncer de próstata, a gente tem a vigilância ativa, ou também com aqueles pacientes mais de idade, a gente pode ter só o acompanhamento vigiado, a cirurgia, que é a prostatectomia radical, que pode ser aberta, pode ser laparoscópica, pode ser robô assistida, a radioterapia, braquiterapia, a hormonioterapia, pode ser através de medicamento ou orquiectomia retirada dos testículos, a quimioterapia e até mesmo radiofármacos. Coisa muito colocada, cirurgia dá impotência? Vamos lá, algum grau de prejuízo na função renal é esperado. Um que é certeza é que ele não vai mais ejacular. Lembra que 90% do ejaculado, mais de 90%, é produzido na próstata. E o que vem do testículo, ele desemboca na próstata para poder sair. Mas disfunção erétil vai depender do grau do tumor e se esse tumor está envolvendo ou não os nervos erigentes e como que foi a preservação dos nervos durante a cirurgia. Porém, a preservação dos nervos a gente não pode dizer antes da cirurgia, porque vai depender de como esteja o tumor lá na hora. Muitas vezes, você pode fazer o programa de reabilitação cavernosa com drogas, tanto drogas orais, como até mesmo drogas intracavernosas.
Câncer metastático já se espalhou para os ossos. Isso é sinal que morte, não tem o que fazer, pendurou a chuteira? Não. Ainda assim, você pode sim ter tratamento, tanto com hormonioterapia, como a gente falou, como com quimioterapia. A hormonioterapia, para que serve? A testosterona, ela faz com que o tumor cresça mais rápido na grande maioria das vezes. Então, quando a gente diminui a quantidade de testosterona, você vai ter a diminuição do crescimento do tumor, de boa parte das células tumorais, e até mesmo a regressão desse tumor, como se você matasse boa parte do tumor de fome. Pessoal, bem rapidamente, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pelo seu tempo e qualquer coisa, estamos às ordens. Pode nos seguir tanto no Facebook como no Instagram, Ulisses Urologista, e manda as dúvidas lá. Um abraço e um ótimo dia e um ótimo novembro para vocês.